Você está envenenando a sua família. E infelizmente eu queria muito que isso fosse só mais um daqueles títulos chamativos, mas sim, é real. Mas como assim? Eu tô envenenando minha família, meu pai, minha mãe, meu primo, meu irmão? Eu sou um monstro? Que veneno é esse? Calma, meu jovem cidadão, você não é o único culpado disso. Até mesmo porque eu não te contei o segredinho oculto. Você também está sendo envenenado. Existe uma substância tóxica que faz parte do nosso dia a dia. Ela pode estar presente no leite que você dá para os seus filhos, no ovo que você come pela manhã ou naquele lindo almoço que você faz para o seu amado ou amada. Ela está matando cada um de nós. Alguns de maneira mais lenta, outros de maneira um pouco mais acelerada, depende muito do quanto que você ingere. O nome dessa substância maligna é Teflon e foi criada pela gigantesca empresa norte-americana chamada DuPont. Uma empresa que pode até parecer bonitinha, mas esconde segredos tão macabros e perturbadores que nem a mente mais perturbadora conseguiria imaginar. Talvez você já tenha se deparado com esse nome ou até tenha achado um pouquinho familiar. Pois bem, desde a década de 60, o Teflon é um dos principais componentes utilizados na fabricação de utensílios domésticos. É impossível fugir dele. Ele está em todo canto, em encanações, sofás, barracas, roupas, todo lugar. Sabe aquelas panelas maravilhosas que fritam sem usar óleos dos comerciais antigos da Polishop? Então, o Teflon é uma pequena camada que fica em cima de panelas desse tipo, repelindo qualquer tipo de líquido convencional, como óleo e água, por exemplo. Por isso que ao fritar aquele suculento bife em cima dela, você pode observar que a panela realmente não gruda, como se fosse um grande truque de mágica. Com o tempo, ou em altas temperaturas, essa finíssima camada vai se desfazendo. E o PFOA, que é uma substância extremamente nociva para o ser humano, vai se alojando vagarosamente em sua comida e entra em sua corrente sanguínea e fica lá, armazenado, até o último segundo da sua vida. Um estudo publicado em 2007 por cientistas do governo americano concluiu que cerca de 98% dos cidadãos americanos tinham vestígios de PFOA nas suas correntes sanguíneas. E uma pesquisa posterior mostrou que as pessoas afetadas poderiam ter diversas complicações de saúde, incluindo algumas doenças amedrontadoras como câncer de rim e de testículos. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais na história da DuPont, essa empresinha do bem. A história da DuPont começa no ano de 1902. É uma bela tarde, pássaros cantando, a brisa murmurando. De longe dá para observar um imigrante francês. Seu nome, Luther René Dupont, ele está empunhando seu bacamarte francês, segurando com bastante perícia em direção ao seu alvo, que é um lindo pássaro de espécie desconhecida. Ao ter uma visão limpa e clara, Dupont aperta suavemente o gatilho. O som estridente faz com que os pássaros voem e esse excêntrico cavalheiro acaba errando o tiro. Mas, como ele, um exímio atirador, pode ter errado um disparo que havia sido calculado milimetricamente. Havia apenas uma resposta para essa pergunta e, frustrado, ele abaixa sua arma, apontando para uma árvore e pensa: a pólvora nos Estados Unidos é uma merda. Em 1802, os Estados Unidos estavam vivendo uma época que ficou marcada em toda a história: a exploração do Oeste. Carruagens, cavalos, escravidão. O Velho Oeste era uma linha tênue entre o deslumbre e a barbárie. De um lado, nós tínhamos o Norte. A cultura do Norte era marcada por diversidades, com presença de imigrantes europeus e um crescente urbanismo. Os valores da igualdade e da oportunidade eram defendidos, embora a discriminação contra negros e outros grupos fossem uma realidade. Do outro lado, nós tínhamos o Sul, baseado na aristocracia rural e na defesa das tradições. A escravidão era vista como parte integrante da sociedade. E os valores da honra e da hierarquia social eram muito importantes. Por conta de todas essas discrepâncias, os conflitos entre Norte e Sul eram recorrentes e se intensificavam cada vez mais. Um dos eventos mais sangrentos dos Estados Unidos estava há poucas décadas de acontecer. E o ramo da produção de pólvora tinha tudo para se tornar um dos mais lucrativos do século XIX. O presidente Thomas Jefferson, amigo próximo da família DuPont, acabara de se eleger desse modo. Thomas Jefferson e os DuPont começaram a trocar cartas para discutir, entre outros temas, o crescimento industrial. Em 19 de julho de 1802, nasce então a A. DuPont Dinnemore & Company, a DuPont Company.
uma empresa que criava pólvora de altíssima qualidade. Até que em 1861, 27 anos depois da morte de Eleuthère Dupont, a Guerra Civil Americana implode. A demanda por munições e explosivos para um esforço bélico levou a um estrondoso crescimento, tanto na produção como nos ganhos da companhia. Depois do conflito, Dupont expandiu as suas atividades indo para outros campos da química, consolidando a sua posição no mercado e entrando num crescimento econômico descomunal. E pelas próximas décadas aconteceu uma diversificação natural na sua produção, criando e comprando patentes de materiais que tinham serventia para todo tipo de uso, seja ele doméstico, bélico ou industriais. Entre eles eu posso citar, por exemplo, a pólvora que não exalava fumaça. Sendo criada no finalzinho do século XIX, trazia uma grande vantagem ao atirador, melhorando o campo de visão, já que ele não ficaria mais obstruído por conta da cortina de fumaça em volta do seu rifle, que era causada pela antiga pólvora negra. Já em 1908, a DuPont comprou o químico suíço Jacques Edwin Brandesberg os direitos do papel celofane, esse você conhece, um papel que hoje é muito utilizado para embalar presente, mas que na época era visto como um material visionário que poderia ser utilizado nas mais variadas aplicações. Nas mãos de uma empresa adequada, o celofane poderia gerar milhões e milhões de dólares. Desse modo, o século XX foi repleto de invenções. Posso citar ainda o Kevlar, utilizado amplamente em coletes balísticos, ou o Nylon, um tecido totalmente sintético e extremamente barato. Entretanto, em 1938, enquanto tentavam criar um novo refrigerante nas fábricas da DuPont, o químico Joy Hay Plunkett descobre no fundo de um cilindro um pó bem estranho, de coloração branca. E não, meus caros internautas curiosos, eu não estou falando do pó mágico de Peter Pan. Mal sabia Roy, mas ele estava segurando os materiais mais bizarros, se não o mais bizarro, que já passara por todas as companhias existentes. Um composto feito a partir de um acidente industrial e que não se misturava nem com água nem com óleo. Senhoras e senhores, assim nasceu o Teflon. Um soldado americano no ano de 1944 custava em média $355. Em reais isso vale milhares de reais. Eu não vou converter não. Vou te dar aqui uma comparação, um comparativo. Com esse valor daria para comprar 666 sanduíches de mortandela no mercado municipal de São Paulo. E eu não tô de piadoca não, esse aqui é o cálculo. Mas poderia ser outra coisa, mas o roteirista tá cheio de piadinha hoje. O que era visto como uma tragédia pelos olhos de muitos foi, na verdade, um negócio assustadoramente lucrativo para outros. E claro, a DuPont não iria perder a oportunidade de pegar a sua parte desse ramo. Além de ter vendido fibras sintéticas para a confecção de roupas, paraquedas para soldados americanos, a DuPont resolveu também apostar no revestimento de blindados. A DuPont também resolveu apostar no revestimento de blindados com uma fina camada de Teflon. Era perfeito. O Teflon evitava o desgaste dos equipamentos e prolongava a vida útil deles. Entretanto, por conta da sua característica de aguentar altas temperaturas, bala, foguete, o governo americano viu que o Teflon era um material bastante útil, somado ao fato da empresa ter químicos extremamente competentes. Culminou na ingressão da DuPont num projeto secreto que mudaria o mundo e que mais tarde seria responsável por ceifar a vida de 200 mil pessoas em questão de segundos. E esse era o projeto Manhattan, desenvolvido pelo físico Oppenheimer. Esse você já conhece. The Great Teflon War. Em parceria com o governo americano, a DuPont usou o Teflon para juntas e vedações com o intuito de enriquecer urânio e conter o hexafluoreto corrosivo. Então, com a produção de urânio a todo vapor, seria questão de tempo até a conclusão da bomba atômica, a Little Boy e a Fat Man. Dando um contexto histórico, em agosto de 1945, a Alemanha nazista já havia sido completamente rendida e a única nação que estava lutando contra os aliados era o Império Japonês. A Little Boy caiu em 6 de agosto de 1945 na cidade de Hiroshima, causando a morte instantânea de 70 mil pessoas. E apenas 3 dias depois, a Fat Man foi lançada em outra cidade, Nagasaki, matando 40 mil pessoas instantaneamente e resultando numa perda catastrófica de vidas humanas. Assim como a rendição compulsória do Império Japonês no dia 14 de agosto de 1945. Foi lá na década de 60 que a DuPont trouxe uma ideia que facilitaria a vida de milhares de militares americanos.
Panela antiaderente. As panelas antiaderentes revestidas com Teflon tornaram-se um enorme sucesso comercial. O Teflon revolucionou a indústria doméstica ao facilitar o preparo e a limpeza dos alimentos, eliminando a necessidade de grandes quantidades de óleo ou manteiga para evitar que os alimentos grudem. O estouro comercial foi rápido. Logo, panelas antiaderentes começaram a ser vendidas por todo o território americano. Afinal, quem tem saco para ficar areando panela de gordura depois de fazer a comida? Inclusive, lançaram até um spray que você mesmo poderia transformar a sua panela numa panela totalmente antiaderente. Esses e diversos outros fizeram os Estados Unidos virar um laboratório a céu aberto, com inúmeras cobaias humanas. Naquela época, a Agência Ambiental dos Estados Unidos não tinha a mínima ideia dos riscos trazidos pela FPAS. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor para você o que é esse negócio de PFAS. PFSA, meu digníssimo. O Teflon é a substância antiaderente que é feita a partir dos compostos dos PFAS. A sigla é para a substância per e polifluoralquil, um conjunto de milhares de compostos químicos sintéticos que são adicionados a diversos produtos de consumo para torná-lo antiaderente, impermeáveis e resistentes à mancha. Ou seja, tanto PFOA quanto PFOS fazem parte de um conjunto dos PFASA, seja lá o que isso aqui é muita sigla, não dá. Não dá não, roteirista, tira essas siglas aí. Bom, você entendeu. O grupo dos PFAS foram carinhosamente apelidados de químicos eternos. Tudo isso por causa da altíssima resistência e degradação da natureza. Faça chuva, faça sol, eles ainda continuam resistindo ao desgaste criado pela mãe natureza, perpetuando-se no meio ambiente por várias décadas e até mesmo séculos. As autoridades não tinham a mínima ideia o quão prejudicial à saúde esses químicos poderiam ser. Mas isso não significa que a DuPont não sabia que os PFAS liberados pelo Teflon eram tóxicos. Muito pelo contrário, a DuPont era safadinha, era malandrinha, ardilosa. Ela sabia muito bem dos perigos ocultos por detrás dessa substância. Diversos experimentos foram feitos em seus laboratórios, é claro. Muitos deles envolviam até seres vivos. Na década de 50, antes mesmo da comercialização doméstica do Teflon, ratos e coelhos foram postos a quantidades bem significativas de Teflon. O resultado dessa experiência, descobriram que o PFOA contido no Teflon aumentava o fígado das cobaias. Entretanto, não era somente esse o problema. Pesquisadores descobriram algo bem peculiar nos testes feitos. Alguns fetos de animais que estavam sendo submetidos aos experimentos estavam nascendo deformados com mutações genéticas que geravam deformidades nos olhos e nas narinas. Sabendo disso, o que você acha que a DuPont fez? Pergunta de $1 milhão para você. Letra A. Continuou a produção? Letra B. Parou totalmente com a produção? Ou, obviamente, a letra C. Apenas não avisou ninguém e deixou tudo da mesma forma. Na cabeça da DuPont, quanto menos pessoas soubessem dos riscos causados, era menor. Conta pra ninguém. A 3M, empresa que produzia e vendia substâncias para a DuPont, chegou até a alertá-los dos possíveis efeitos cancerígenos da PFOA. Mas a nossa tão poderosa e querida DuPont continuou ignorando os potenciais danos que poderiam ter aos seres humanos, deixando todos os seus funcionários em riscos ao inalarem altas concentrações do químico. Para não falar que eles não fizeram nada, a única medida que eles fizeram para proteger os seus funcionários, entre muitas aspas, foi demitir todas as mulheres jovens para que nenhum dos seus filhos nascessem com má formação. É isso aí. Contudo, os danos gerados por Teflon continuaram em segredos por muito tempo. Cincinnati, Ohio, 1998. Esse aqui é Robert, um advogado que trabalhava na Taft, um escritório bastante influente que atende clientes do ramo corporativo, das mais diversas áreas que você possa imaginar. Como um dia qualquer, Robert foi para o seu trabalho. Ao chegar, ele se depara com um homem idoso com um sotaque de caipira bem puxado.
pedindo a sua ajuda. O nome desse homem é Hilbert, um fazendeiro que tinha sua propriedade localizada em Lubeck, uma área rural nos arredores de Parkersburg, no estado da Virgínia Ocidental. Hilbert conta para Robert que estava vivendo um inferno em sua vida. Após vender parte das suas terras para DuPont, suas vacas começaram a morrer, uma por uma, com doenças estranhas. A principal suspeita dele é que o rio próximo à propriedade está contaminado com algum tipo de substância tóxica. Robert não levava muito a sério e achou que era besteira, algo que as organizações ambientais pudessem resolver. Mas Hilbert conta que já tentou entrar em contato com todos os tipos de organizações possíveis, mas que todos os testes feitos nas propriedades não tinham resultados conclusivos. Recorrer a um advogado de seu estado era como atirar no próprio pé. Todos os escritórios de advocacia do estado da Virgínia Ocidental tinham medo da DuPont. Após um impactante diálogo, Hilbert entrega uma fita para Robert, que por sua vez, mesmo relutante, assiste a ela. Robert sente o horror que intriga sua mente. Ele podia sentir que aquele não era um caso comum, pois em todos aqueles anos trabalhando naquela companhia, era a primeira vez que ele presenciava um caso tão anormal. Durante a visita que Robert fez a Wilburn, ele e seu pessoal se depararam com fortes evidências de uma extrema degradação ambiental, assim como problemas de saúde severos que enfrentavam o gado de Hilbert. Os dentes do seu gado estavam com cor de carvão, suas entranhas estavam inchadas, alguns órgãos chegavam quase a duplicar de tamanho. Era possível encontrar tumores espalhados pelo corpo. Foram encontrados diversos sintomas como tremores, coordenação, convulsões, levando até a mortes inexplicáveis. Essa experiência foi fundamental para que decidissem aprofundar a investigação, uma vez que estava claro em sua mente a possível contaminação associada à DuPont. A cerca de 1,5 km ficava a gigantesca fábrica da DuPont. A suspeita era que resíduos químicos dessa fábrica estavam sendo lançados no rio Ohio. Esse rio servia para suprir água tanto para os animais quanto para a população que estava à sua volta. Ou seja, se os animais estavam sendo envenenados, logo, era lógico pensar que a população também sofreria algum risco. Aqueles que estavam mais próximos da fábrica estavam correndo um risco eminente, que afetaria a população de cerca de 30 a 35 mil pessoas. Era necessário agir rápido, já que cada suar que o relógio fazia era mais uma vida em potencial que estava em risco de ser ceifada. O tempo era crucial. Entretanto, Robert precisava ser cauteloso para os olhos da justiça. As provas ainda eram insuficientes, mas mesmo assim ele decide mostrar o que descobriu para DuPont, ameaçando um processo de violação ambiental. Naquele momento iniciou-se uma disputa entre um mero advogado versus uma das maiores e mais influentes empresas dos Estados Unidos. Antes de qualquer processo, um acordo pré-judicial foi formado entre Robert e a DuPont, chamado Discover. Esse acordo tem o objetivo de ambas as partes trocarem informações e ficarem cientes, tanto dos fatos quanto das acusações que estão sendo feitas. Em outras palavras, eles jogam todas as informações na mesa e quem conseguir achar mais podres do seu oponente ganha o jogo. A DuPont não contava que Robert iria checar minuciosamente os arquivos enviados a ele. Vasculhando os arquivos, ele acha diversos documentos com dados da PFAS. E ao consultar especialistas, Robert se familiariza com todos os potenciais riscos que essas substâncias podem gerar. Ele descobre que a DuPont estava despejando quantidades altas de PFOA no rio Ohio, resíduos que eram provenientes da produção do Teflon. Quanto mais ele lia os documentos, mais aterrorizado ele ficava. Todos os experimentos feitos pela DuPont estavam listados, sejam eles com ratos, macacos ou até humanos. Em um dos arquivos, ele descobre a existência de um experimento feito em pessoas, onde a DuPont coloca propositalmente Teflon em cigarros de funcionários. Para a infelicidade deles, os mesmos efeitos que já haviam vistos em outros animais se repetiu. E aqueles funcionários que foram expostos não tiveram um final tão feliz assim. Depois de investigar todos os documentos, Robert fica abalado. Uma mistura de raiva com angústia adentra o peito dele. Ele junta todos esses sentimentos e transforma em um amontoado de processos judiciais precisos, bem no fundo da garganta da DuPont. Em 1999, Robert entra em seu primeiro processo, argumentando que o despejo de produtos químicos pela empresa havia contaminado o rio Ohio
resultando em danos severos ao meio ambiente e ao gado. Esse processo teve seu término 2 anos depois, e Hilborn saiu vitorioso. Entretanto, o valor recebido pela família não foi divulgado. Mas tenho certeza que esse valor não foi o suficiente porque as suas respectivas vidas já estavam comprometidas. Hilborn e sua esposa Sarah foram diagnosticados com câncer. Hilborn com câncer no cérebro e Sarah com câncer no fígado. As consequências de beber água envenenada dia após dia tirou a saúde de ambos. Eles sofreram complicações de saúde até o dia de suas respectivas mortes. Hilborn morreu de ataque cardíaco. 2 anos depois, Sarah tem a sua vida ceifada por conta de seu tumor. Todas as pessoas que estavam em contato com aquela água estavam em potencial perigo. Então, em 2001, após descobrir o câncer de Hilborn, Robert convence os cidadãos de entrarem numa ação coletiva contra a DuPont, com o objetivo de impedir o envenenamento em massa e indenizar as famílias que foram ceifadas. Com uma potencial água infectada, vítimas de toda a Parkersburg são levadas para uma disputa judicial árdua. Nessa grande batalha, aquele estudo que mostra todos os efeitos negativos do PFOA é criado. Então todos os malefícios são revelados ao mundo. Em 2014, os PFAS foram banidos da produção de Teflon nos Estados Unidos. Na Europa, tinha sido em 2008. Mas foi apenas em 2017 que a DuPont e a Chemours, empresa associada à DuPont, concordaram e pagaram a quantia de 671 milhões para resolver os milhares de processos relacionados ao PFOA, comparado tanto ao estrago ambiental quanto à saúde, causado pela contaminação em massa. Não há dados certeiros a respeito de quantas pessoas morreram por causa dessa tragédia. 5 milhões de pessoas foram abastecidas pelo rio Ohio. Todas foram infectadas. Estima-se que 99% das pessoas do mundo têm algum nível de PFOA no sangue, por conta do Teflon. As pessoas que foram expostas a grandes quantidades, as que não ficaram doentes sofreram deformidades arrasadoras. Buck Bailey é um exemplo disso. A sua mãe trabalhava na DuPont quando ela engravidou dele. Buck é uma das vítimas que mais lutou por justiça. A sua deformidade causada por anos de exposição a gases tóxicos que sua mãe sofreu era uma prova clara da crueldade e do sadismo que a DuPont exalava. Robert conseguiu unir cada caso, pessoa por pessoa, e formou uma comunidade forte. Uma comunidade que disparou um sinalizador aos céus e ficou pacientemente esperando algum sinal de ajuda. Em 2018 foi lançado um documentário sobre esse assunto. Em 2019, um filme chamado Preço da Verdade. Ambos contam essa história sombria por detrás da DuPont. O objetivo agora é alertar o mundo para banir o PFOA na produção do Teflon em escala global. Entretanto, no Brasil, foi apenas em 2019 que a substância foi considerada proibida. Então, meu jovem mancebo, muito cuidado ao comer em panelas de Teflon que sejam mais antigas. Panela velha é que faz comida boa. Ou de procedência duvidosa. Porque a próxima vítima poderá ser ninguém menos que você.